Ô, gente, caiu a gravação, mas vamos continuar nesse vídeo. Então, porém, continuando com as mesmas palavras, o Aristóteles ele vai apontar dois aspectos. Um seria um aspecto realmente antitirânico, porém o outro, tá? O outro aspecto seria um aspecto que Aristóteles vê isso como uma maneira negativa, tá? Então, o outro aspecto, ele vai dizer que isso acontece quando surge aquilo que Aristóteles vai chamar de inveja do povo em relação às qualidades políticas e pessoais de alguém, que vai, vamos dizer se que vai superar essas pessoas, né? Que vai agir como um estratego, por exemplo, como um líder militar, como um líder político, e vai provocar a inveja do povo que vai querer se livrar dessa pessoa. Então, a princípio, tá? A princípio era um instrumento que vai defender a comunidade, a sociedade contra a tirania. Mas com o tempo, ele passa a ser usado para se livrar, por exemplo, dos inimigos políticos, provocando descontentamento popular em relação a esses inimigos políticos. E muitas vezes esses inimigos políticos, eles são líderes de uma ou outra facção política. E quando essa facção política ela vai ficar sem o seu líder, que vai ser ostracizado, obviamente ela vai perder as suas forças, tá? Então, assim como medo da tirania, o ostraquismo ele passa a ser usado como pretexto que esconde os ciúmes, diz o nosso texto. E há uma citação aqui de um dos autores grego, que é Aristides, tá? Sem dúvida, já também o povo orgulhoso pela vitória e alimentando as maiores pretensões, suportava mal aqueles que pelo nome e pela reputação eram elevadas acima da multidão. Foi assim que os atenienses, tendo vindo de toda parte, reunindo-se na cidade, pronunciaram o ostraquismo contra Aristides, disfarçando com nome de medo da tirania o ciúme que lhes inspirava sua fama. Tá? Então, essa versão, já pelos próprios autores gregos, foi dada, tá? Que muitas vezes não é medo de tirania, muitas vezes é realmente um desgosto pela fama. Então, a democracia grega, na verdade, antes de se tornar um pensamento, antes de se tornar uma filosofia, que nós muitas vezes vemos ela assim, né, através de Aristóteles, através dos outros pensadores gregos, né, os historiadores gregos como Tucídides, por exemplo, ela, em primeiro lugar, era uma prática, tá? Então, democracia grega era uma prática que era praticada, olha só que redundância, né, por várias pessoas, entre as mais nobres e mais, vamos dizer, desenvolvidos, até as pessoas mais simples, tá? Então, nós temos que admitir que essa prática, mesmo sendo organizada sob algum pretexto bom, idealizado, para conseguir aquele equilíbrio, né, que os gregos tanto almejavam, esses instrumentos, muitas vezes, eles acabavam servindo para realizar, né, para alimentar paixões dessas pessoas, né? Muitos dos quais não eram tão honestas assim, muitos dos quais não tinham, não eram tão ideais assim, né? Como eles queriam parecer durante os seus pronunciamentos, certo? Então, gente, justamente por isso, quando nós estamos
estudando, né, o ostraquismo, quando nós estamos prestando atenção nesse instrumento de política grega, a gente tem que levar em consideração que, mesmo sendo, mesmo sendo um instrumento que foi criado para defesa, né, política, ele muitas vezes acaba se tornando um mecanismo de luta política, tá? E mesmo ele tendo esse caráter preventivo, né? Porque o ostraquismo tem caráter preventivo, não é tirano que eles vão expulsar, porque se ele se torna tirano, ninguém mais expulsa ele, né? Ele está tendo tendência, tá? Para se tornar um tirano. Então a gente está preocupado que eu acho que esse cara vai querer se tornar tirano, vamos nos reunir para expulsá-lo, tá? Então, de acordo com o nosso autor, ele pelo menos vai colocar sua opinião, citando aqui, como efeito, o ostraquismo não era castigo para um crime cometido, mas antes um mecanismo destinado a evitar que alguém esteja em condições de atentar contra a soberania do demos em relação contra a soberania do demos. Então, por exemplo, o Plutarco, em relação ao ostraquismo de Temístocles, ele vai falar o seguinte: pois o ostraquismo não era uma punição, mas um meio de acalmar, de aliviar este ciúme que gosta de rebaixar homens muito grandes e que exala sua maldade ao atingi-lo com esta indignidade. E Aristóteles também vai falar que o ostraquismo não era a punição de um crime, tá? Então, se uma pessoa era ostracizada, isso não quer dizer que ela cometeu um crime. Isso quer dizer que o povo estava suspeitando que ela poderia cometer um crime, tá? E muitas vezes, as pessoas que vão ser ostraquizados, eles até vão ser vistos como vítima desse ciúme popular, tá? Vítima desses jogos políticos, tá, gente? Então, como era feito esse procedimento, tá? Todos os anos, durante a Sexta Britânia, a questão de que se o ostraquismo deveria ser votado naquele ano, ela era colocada para a Eclésia. Gente, a Britânia, é que assim, o Boulé, Conselho dos 500, né, ele escolhia, vamos dizer, alguns líderes, né, que ficavam no poder durante um décimo de ano, quer dizer, durante 36 dias. Então, eram escolhidos, tá, 50 membros do Boulé, né, do conselho, de cada uma das 10 tribos atenienses, né, eram representados por uma das 10 tribos. E a primeira sessão era o primeiro 50, segunda sessão era o segundo 60. Então, quando nós estamos falando que isso acontecia durante a Sexta Britânia, isso quer dizer que estava acontecendo durante a sexta sessão, né, de conselho. Então, que seria mais ou menos o sétimo ou oitavo mês, de acordo com o nosso calendário, né? Porque para eles, Britânia era 36 dias, um décimo do ano, tá? Então, durante esse período, tá? O povo se reunia na assembleia, né? A eclésia é uma assembleia, e eles estavam decidindo se há alguém que eles estão querendo expulsar. Tipo, vamos expulsar alguém, gente? Eles falaram, não, esse ano todo mundo tá bonzinho, não vamos expulsar ninguém. Mas normalmente sempre surgiam, tá? Sempre surgiam candidatos para serem expulsos, tá? Então, se eles decidiam que tem um ou outro ou 3 candidatos para serem expulsos, daí
que estava se reunindo uma outra assembleia, que normalmente era reunida na Ágora, durante a Oitava Britânia. Durante essa assembleia, que era uma assembleia mais importante, maior, tá? Era decidido se as pessoas indicadas na Assembleia durante a Sexta Britânia, se realmente eles deveriam serem expulsos ou não, e quem deles ia ser expulso, tá? O processo de o processo de votação a favor de ostraquismo ou não, chamava-se ostracoforia, tá? Então, vamos ver. Numa assembleia normal, tá? Há uma deliberação preliminar, tá? Essa deliberação preliminar, ela vai decidir, tá? Se vai ter alguém para ser expulso ou não vai ter alguém para ser expulso, tá? E havia os votos, né, por levantamento dos mãos, tá? Sem debates nem antes nem depois dos votos, tá? Se a Assembleia votava levantando as mãos com maioria simples, o princípio da realização, a ostracoforia se desenrolava, seja na Sexta Britânia, seja na Sétima, dependendo de se auspícios não forem favoráveis, tá? Auspícios quer dizer os preságios, né? Porque os gregos nunca esquecem, gente. Eles parecem super racionais, mas eram pessoas extremamente religiosos. E a religião deles era, vamos dizer, baseada nos preságios, nas revelações. Eles visitavam os Delfos somente para ouvir o oráculo falar para eles e pensar o que fazer da sua vida. Então, a parte religiosa, ela fazia parte da vida política, tá? Eles estavam vivendo isso tudo juntos. O fato deles ter essa organização social tão complexa e tão avançada do nosso ponto de vista não quer dizer que era uma sociedade laica. De jeito nenhum, tá? Então, eles escolhiam uma data de acordo com a qual eles iam realizar esse processo de ostraquismo, tá? Então, eles normalmente escolhiam essas datas que estavam mais ou menos no período das festas populares, tá? Que se chamavam Leneias, tá? Que seria na Sexta Britânia, Antestérias na Sétima Britânia, e eram festividades essenciais do ciclo dionisíaco, tá? E o nosso autor vai falar que o dia da ostracoforia podia ser fixado num momento em que a afluência poderia ser máxima. Quer dizer, a pessoa vai ser exilada, né, por 10 anos, ela não vai mais participar dessa mobilização religiosa. Vocês entendem? Então, essas festas populares, onde unanimidade é buscada justamente nas procissões, nas representações teatrais, onde eles praticam também consumo exagerado de bebida. Quando isso acontecia junto com ostraquismo, isso mostra que a pessoa ela está como se para fora da comunidade, porque ostraquismo ele também proíbe a pessoa participar, obviamente, dessa mobilidade social, tá? Então, o WW ele fala que vários aspectos vão distinguir esse processo de ostracofaria de uma eclésia normal, de uma assembleia que se reunia todos os dias, praticamente. Em primeiro lugar, a reunião era presidida por 9 arcontes e pela mulher completa, e não como de hábito, somente com uma parte, né, e pelos britanos, aqueles escolhidos 50, tá? O ostraquismo também, ele desenrolava na Ágora e não na Pnyx.
o que, além do caráter solene, tá? Pois a Ágora era um antigo local de reunião, multiplicava a capacidade do público, tá? Isso era necessário porque, justamente porque era uma ocasião excepcional. Normalmente, durante a eclésia, se reunia não uma quantidade das pessoas muito grandes, mas durante as votações muito importantes, poderiam. Vocês lembram que a gente estava falando na aula passada que muitos dos gregos não viviam em Atenas cidade, né? Mas viviam na parte rural de Atenas. Então, quando havia uma votação muito importante, a população ela vinha do campo para a cidade para participar dessa assembleia. Como, por exemplo, quando ia ser decisão se eles iam começar a guerra ou não, tá? Quando eram decisões importantes. Então, o ostraquismo era uma decisão que era considerada ser tão importante quanto início, por exemplo, de uma guerra, tá? Os votos, eles eram feitos por incisão nos cacos de cerâmica. Os cacos pretos, né, onde as pessoas colocavam o nome daquele que ele queria que fosse ostraquizado. Então, esses cacos, eles eram de forma e tamanho variados. Muitas vezes podia-se trazer consigo o caco já escrito, tá? Para simplesmente depositá-lo em uma urna. E isso permitia com que todos os cidadãos, mesmo aqueles que não saberiam escrever, poderiam participar da política. Olha só que interessante. No Brasil, durante muitos anos, né, fazia-se de tudo para que os analfabetos não participem da decisão pública, né? Mesmo na época pós Getúlio Vargas, vocês vão ver isso mais tarde, mas havia tramas para dificultar a votação dos analfabetos, né? Quando o voto se torna secreto, né? E para você ter que colocar xizinho do lado do nome, e muitas vezes as pessoas não sabiam ler, não conseguiam nem ler o nome do sujeito. Então, justamente, a partir disso que foram inventados os números do partido, tá? E esses números ajudavam, a princípio, as pessoas que não sabiam ler, saber votar no número certo, tá? Só para vocês saberem. Então, na Grécia não era assim. A pessoa que não sabia ler, ela poderia pedir para alguém escrever o nome que ela queria e já vinha com esse nome, tá? Então, uma vez fechada a votação e contagem dos votos, o resultado era proclamado, tá? E também há uma discussão, tá? Como era escolhida, com qual quantidade dos votos, com qual porcentagem dos votos era escolhida, era decidida a expulsão, né? Era decidido promover o ostraquismo contra tal uma ou outra pessoa, tá? Então, alguns dizem que deveria ter atingido 6.000 votos. Outros dizem que o maior número de votos já bastava para que a pessoa seja expulsa. Então, na verdade, quantos historiadores, tantas opções a respeito disso. E eu não vou repetir para vocês toda essa discussão que o professor Dabdab está propondo a respeito de quantas pessoas que deveriam ter para que o ostraquismo fosse realmente realizado. A única coisa que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, justamente o ostraquismo ele pôde ser visto na Grécia como uma das principais mobilizações políticas que unia as pessoas justamente para decidir se um ou outro indivíduo era perigoso para seu modo de vida democrático, para seu equilíbrio, se justamente esse sujeito que estava trazendo stasis para a população da cidade. Só antes de terminar, para trazer alguns exemplos a vocês dos famosos julgamentos
de exílio, vamos falar, por exemplo, sobre Aristides. Aristides era uma figura bastante importante, na verdade é muito importante durante seu tempo, tanto Aristides, que já que foi mencionado no texto, como Temístocles. Os dois eram os líderes militares atenienses durante a guerra com os persas, tá? Tanto Temístocles como Aristides, eles participaram da guerra e, de certo modo, foram, vamos dizer, os principais militares graças aos quais a vitória ateniense foi sobre os persas e não ao contrário. E justamente por causa disso, né, por seu sucesso militar, eles se tornam muito famosos, né, tanto Aristides como Temístocles. E eles vão participar, né, desse processo de ostraquismo, né, das eleições. O Temístocles, na verdade, ele vai acabar sendo indicado para participar desse processo, mas ele vai fugir antes, tá? O interessante é que ele vai justamente fugir para a Pérsia. Aliás, muitos atenienses famosos acabam fugindo, muitas vezes em razão de ostraquismo, em outras vezes, bem antes do julgamento, eles acabam fugindo ou para Esparta ou para a Pérsia. O Aristides, por exemplo, é um desses, que acabou fugindo primeiro para Esparta e depois para a Pérsia. Mas no caso de Temístocles, ele vai para a Pérsia e acaba morrendo lá, apesar que existe uma lenda que ele se envenena porque ele não quer ajudar, participar de mais uma invasão dos persas para a Grécia. Mas a gente, obviamente, não sabe se isso é verdade ou não. Então, no caso de Aristides também era uma figura muito interessante. Ele tinha um grande poder político, porém, gente, ele era uma pessoa muito pobre. Ele já veio de uma família muito pobre, tá? Mas durante vamos dizer, toda a sua atividade política em Atenas, ele continuou sendo pobre. Eu acho isso bastante interessante. Hoje em dia, se alguma pessoa consegue algum poder político, né, alguma participação política de pobre, ela já não vai ter nada. No caso, ele continuou pobre durante a vida inteira. E, por exemplo, as suas duas filhas permaneceram solteiras por muito tempo, justamente por causa da sua pobreza. E porque a família dele não tinha posses nenhumas. Então, antes de morrer, por exemplo, mais uma história sobre Aristides, para vocês entenderem alguma coisa sobre personagens, ele havia deixado suas filhas como noivas dos gregos importantes, tá? Mas após sua morte, quando estes viram o quanto ele era pobre, que as duas não herdaram nada, eles quebram contrato e abandonam as suas noivas, tá? E justamente sobre essa pessoa, tá? Nós temos um relato histórico do Plutarco, tá? Eu acho ele muito interessante. Em primeiro lugar, justamente durante a guerra contra os persas, durante as vitórias, ele vai se tornando cada vez uma pessoa mais importante e sua importância popular, democrática, justamente política, vai crescer, tá? E surgem as acusações que ele retira uma parte da soberania do Demos em matéria de justiça, tá? E, de acordo com o professor Dabdab, era um domínio conservado com ciúme pelo povo. Então, esses rumores vão dizer que ele, o Aristides, constitui para si uma monarquia, ou seja, ele não vai chegar a ser como o Pisístrato, que tomou poder com a guarda, mas mesmo com a negação que se justapõe.
A simples menção dos guarda-costas vai ser suficiente para aproximar a sua imagem de um tirano, tá? Então, eu tenho uma citação aqui muito interessante sobre esse momento, quando ele vai ser votado para ser ostracizado e não. Agora a citação do Plutarco. No momento em que, nesta ocasião, escrevia-se os nomes nos cacos, disse que um camponês, um verdadeiro caipira, que não sabia escrever, estendeu seu caco a Aristides como se este fosse qualquer um, e pediu a ele que escrevesse o nome de Aristides. Esse último, surpreso, perguntou-lhe se Aristides tinha lhe feito algum mal. Nenhum, respondeu o camponês, e eu nem conheço este homem, mas estou cansado de ouvi-lo sendo chamado justo em toda parte. Então, em seguida, o Plutarco vai contar que Aristides escreveu seu próprio nome no caco e entregou a camponês. É uma lenda, a gente não sabe se isso realmente foi verdade, né? Porque Aristides realmente tinha essa fama de ser uma pessoa super justa e pode ser que realmente isso aconteceu, já que tinha as pessoas que estavam vendo, né, tudo isso que estava acontecendo. Mas olha isso aqui interessante, olha isso aqui interessante. Esse texto já diz para nós não somente sobre o ostraquismo e não somente sobre Aristides, mas sobre a sociedade grega. Em primeiro lugar, o Plutarco até parece um pouco surpreso que Camponês, ele era tão caipira que não sabia escrever e, olha só, ele nem conhecia o Aristides. Vocês têm que lembrar que não havia televisão, jornal, nada disso. Então, para conhecer o Aristides, tinha que participar da vida política em Atenas e ver o cara falando, né? Aí ver o cara participando da vida política. A sociedade grega era muito pequena, então se a pessoa participasse da vida política, ele conheceria o Aristides. E mais, obviamente, nunca chegaria a ele pedindo para escrever o nome dele no caco. Isso já mostra para nós que realmente era uma sociedade face a face. Quando alguém famoso, quando alguém que tem um poder político, um poder de fala sobre a população, deve ser reconhecido por Atenas toda, tá? E isso é um momento muito interessante, né? Porque nós temos até o próprio historiador um pouco surpreso, né? E que indica justamente o caipirice, né, do camponês, o fato dele não conhecer uma pessoa famosa politicamente, a pessoa que está por trás, né, da vida política de Atenas. Achei esse relato muito interessante também por isso, tá? Que o camponês nem conhecia Aristides, um dos chefes mais famosos do momento, tá? É uma das histórias que, só para vocês entenderem, né, Aristides não vai ser expulso, tá? Ele vai conseguir ficar na cidade, mas, por exemplo, a famosa história de Sócrates, né? O Sócrates, como vocês sabem, ele toma o veneno, né? Mas ele tinha uma opção de fugir da cidade e viver fora. Porém, ele optou para tomar o veneno justamente porque ele não queria viver fora de Atenas, ele não queria viver exilado e perder justamente o seu direito de cidadania, seu direito de participar da vida da cidade. Isso eu também acho bastante interessante e justamente agora, diante dessa importância da vida política, dessa participação política que a gente viu, né, nessa aula, talvez nós podemos entender um pouco mais sobre essa decisão de Sócrates, né, que tinha todas as possibilidades de fugir, porque vários amigos deles, que eram da aristocracia, que eram bem influentes, eles poderiam organizar a sua fuga, mas ele optou por não fazer isso. E como também vocês, como eu falei para vocês, muitos políticos, antes de serem ostraquizados, antes de serem expulsos ou julgados, né, eles preferiam fugir da cidade, abandonar a cidade, e isso também era um procedimento político, procedimento pessoal, né, a escolha. Houve também mais um acontecimento depois do qual o ostraquismo passa a ser praticado, para de ser praticado, quer dizer, ele começa a ser visto com cuidado. Quando há uma
forte discussão política entre Alcibíades e Nícias, que são dois aristocratas, dois estrategos, dois líderes militares que estão disputando o poder em Atenas. Então, em algum momento, justamente para os dois não serem expulsos, eles vão mudar as direções, né, a atenção do povo para um outro político que é chamado Hipérbolo. Esse outro político, não é que ele era insignificante, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, não. Mas, vamos dizer assim, ele era muito menos importante, ele era muito menos agressivo, ele era muito menos influente do que esses dois. Porém, eles, no momento de perigo de serem expulsos, eles se unem e colocam a população contra Hipérbolo, que acaba sendo ostraquizada, tá? Esse caso de ostraquismo de Hipérbolo, ele mostra justamente que todo o processo de ostraquismo, o ostraquismo como um instrumento, ele já passa a ser usado para os jogos políticos e não para defender a população ateniense, tá? Então, na verdade, nós estamos vendo que Atenas, praticando vários instrumentos políticos, né, estava também controlando, né, para ver se realmente esses instrumentos políticos estavam funcionando de uma maneira correta. Nós não sabemos, gente, o quanto isso realmente funcionava, porque apesar de nós termos várias fontes, se vocês prestarem atenção no texto, né, vocês vão ver que o professor Dabdeb está usando vários historiadores e vários pensadores gregos que vão falar sobre o assunto. Então, nós temos opinião das pessoas que viviam essa sociedade, que viviam esses problemas, mas a gente tem que levar em consideração que também a sua noção de história era bem diferente da nossa, tá? E essa questão também de reunir fonte, de analisar fonte, era também muito mais complicada, porque era uma civilização mais falada do que escrita. Então, havia muita pouca fonte escrita, muitos poucos documentos que eles usavam, e mesmo assim, eles não tinham costume de aproveitar-se de tudo isso, tá? Então, espero que deu para vocês aproveitar um pouco dessa aula, um pouco desse texto. Eu vou ficando por aí. Eu vou postar a aula, provavelmente ela vai demorar um pouquinho para chegar até vocês, tá? Vou postar os 2 pedaços que ela interrompeu em algum momento. E eu espero que amanhã vocês consigam assisti-la. Um abraço, gente!